Aparece para mim não, a opção de gravar. Fazia muita atividade física também. Maravilha, pessoal. Excelente noite para todos vocês. Desde já, obrigado pela participação na nossa segunda live, onde temos aí como foco a continuidade de um projeto que nós começamos presencialmente, chamado Clube de Negócios, onde nós conectamos, né, empresários e sempre trazemos algum conteúdo de relevância, seja ali um conteúdo para desenvolvimento pessoal, profissional, ou algum tema que seja ali relevante ali para os nossos negócios, né, de alguma forma. Fizemos 3 edições lá na Barra da Tijuca, no restaurante Fogo de Chão, e no início desse mês, no mês passado, melhor dizendo, julho, nós iniciamos também essa proposta online. E agora vamos aí para o segundo encontro. E sejam bem-vindos então ao nosso segundo encontro. Já convido vocês para que estejam aqui a cada 15 dias. E no mês de setembro nós teremos mais um encontro presencial onde vocês poderão também participar. E nosso objetivo é sempre distribuir conhecimento, é um dos nossos pilares, né? Mas também conectar, né? Conectar pessoas. Que nós entendemos que todos nós que decidimos ser empreendedores é fundamental entendermos aí de como fazer conexões, conexões principalmente assertivas, né? Conhecer pessoas novas e fazermos aí um network de alta performance para assim então nós alcançarmos os nossos objetivos. Bom, e hoje, assim como a cada semana, nós sempre definimos um tema para trazer conhecimento. Nesse primeiro momento, a gente vai trazer muita coisa falando, muitos temas falando de patrimônio, né, de crescimento, de alavancagem, até mesmo para a gente distribuir esse conhecimento que, mesmo eu que já utilizo há alguns anos, a cada dia a gente acaba aprendendo formas novas. De podermos aí diversificar os nossos investimentos e planejarmos aí de uma forma complementar ou a mais, né? O nosso futuro aí de seja financeiro ou até mesmo de construção patrimonial. Bom, e o tema de hoje são os 5 pilares do planejamento patrimonial inteligente. Tema provocativo, né? Ainda tem um inteligente no final, que é justamente para vocês que estão aqui hoje, vão sair daqui com um conhecimento a mais, né, de como pode ser utilizado uma ferramenta fantástica que nós temos para você desenvolver aí o crescimento do seu patrimônio ou diversificar os seus investimentos. Bom, então esse é o nosso tema de hoje. Aqui uma apresentação breve minha, sou Anderson Duarte, eu fui servidor público por 14 anos, né, fui militar também por mais 8, mas a veia do empreendedorismo que começou lá atrás na minha infância aflorou, né, um pouco antes da pandemia, e nós abrimos uma empresa. E de presente, né, como todo empreendedor, ele não pode ter uma vida suave, né? O meu primeiro ano de empresa montada veio a pandemia, então foi um desafio logo no recomeço da vida empreendedora, mas aí surgiu esse interesse, esse desejo e cada vez mais o conhecimento nessas estruturas chamadas networking, grupos organizados de networking. Foi o que me deixou ativo, né? Foi o que me proporcionou a oportunidade ali de estar mesmo naquele momento de grande confusão generalizada, toda aquela tristeza que a gente passava sempre com notícias negativas, mas ainda assim foi possível ali eu me manter vivo, né? A empresa manter viva e tudo isso através do network. Dali em diante eu não parei mais. Cada vez mais eu participo de eventos, de encontros, inclusive hoje eu tive num grupo novo no Golfe Olímpico, na Barra da Tijuca, um grupo fantástico. Me conectei com 7 pessoas novas que eu não conhecia, já tem reuniões já marcadas a partir de amanhã, né, e faço votos que vocês aproveitem essas estruturas. E nós falamos muito dentro das minhas redes sociais, nos eventos que eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre coloco também como tema falar um pouquinho de network, nem, mesmo que não seja o assunto principal, mas principalmente agora nessa fase em que eu estou também de fazer mentorias, de apresentar, de entregar conteúdos para empreendedores, não tem como a gente não falar de network. E eu faço aqui então já essa provocação a vocês, que cada vez mais se conectem a todas as estruturas que vocês puderem, obviamente,
desde que não atrapalhem o seu dia a dia, desde que não seja algo em excesso e que comece a prejudicar. E aqui também um segundo convite. Aí na tela tem um QR Code, que é do meu Instagram, tá? E dizem o seguinte, que quem me segue fica 10 vezes mais rico, em menos de 2 anos. Então, se você não me segue, é um grande risco de você não enriquecer. Então, por favor, me siga para que tudo flua bem na sua vida e é isso que a gente vai falar também a partir de hoje. Então, tá aí o meu Instagram, podem me seguir. Sou Anderson Duarte RJ. A gente sempre está entregando algum conteúdo também lá nas redes sociais, no Instagram em especial, no LinkedIn também. E todas as minhas redes é Anderson Duarte. LinkedIn, Facebook, Instagram. E vai ser um prazer a gente estar se conectando também nas redes para poder, através delas, a gente estar fazendo aí, quem sabe, conexões aí que sejam boas para os dois lados. E mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e convidar agora a fazer uma viagem ao Templo da Prosperidade. Eu adoro viajar. E uma das coisas que eu gosto quando eu vou viajar é de visitar templos. Quando eu vejo lá um castelo, uma catedral, uma igreja, eu sempre entro. Eu gosto de ver por dentro, eu gosto de tirar foto daquela arquitetura, principalmente da época medieval. Então tenho muito. A minha esposa viaja comigo o tempo todo que a gente sai para algum lugar e passa perto de uma igreja, ela já olha para mim e pergunta: você não vai entrar, não? Né? E eu entro mesmo. Rosane, você levantou, pode falar? Eu pensei que era só eu que tinha negócio. O pessoal me chama de, de rato de igreja, mas eu amo a história, o histórico, tudo. Sim, sim. Eu tive o privilégio de conhecer 11 países na Europa. E ali é o berço, né, da história, da nossa história, e toda aquela época medieval se passou por lá, né? Então, eu fazia os meus roteiros de forma proposital para passar por algum castelo, né? E eu conheci ali, eu perdi as contas de quantos castelos a gente entrou, e é fantástico. E hoje eu quero falar um pouquinho também disso, fazer uma analogia, né, do nosso tema hoje, e por isso os 5 pilares, porque afinal a construção de um templo na época medieval, né, aquelas construções antigas, eles não tinham a mesma engenharia, a mesma tecnologia de hoje. Não digo nem que eram piores ou melhores, porque às vezes nós nos espantamos com algumas coisas que eram feitas no passado e que são totalmente inexplicáveis, né? Eu tive também a oportunidade de ir ali eu não sei se alguém aqui já foi em Machu Picchu, né, no Peru, é uma daquelas parques arqueológicos mais famosos do mundo, e ali é numa área de vegetação que impossível chegarem às pedras do tamanho que estavam lá em cima, até porque aquelas construções todas eram com rochas gigantes, e aquelas pedras, de alguma forma, chegaram lá em cima, a mais de 2.000 metros ali de altitude, e foram empurradas ou carregadas lá para cima, né? Sem nenhuma tecnologia no formato que nós temos hoje, mas de alguma forma eles levaram. Existem algumas formas de irrigação, onde a gente vê lá no Peru, por exemplo, uma tubulação, né, de um cano fino, né, um cano bem fininho, que atravessa uma montanha de uma ponta a outra para poder irrigar aquelas plantações, né, de batatas, né? Eu não sei se você já viu aquelas fotos de Machu Picchu, e tem aqueles círculos, né, que vão diminuindo, né, para aquilo dali. Quem não teve a oportunidade de ir lá, às vezes cai nas fantasias de que pode ter sido uma nave espacial, pode ter sido alguma aeronave, alguma coisa, e na verdade aquilo ali eram terrenos para plantação de batata, né? Os incas, eles eram agricultores, né? Então, e no Peru existem mais de 2.000 tipos de batatas, né? Então, aquilo tudo ali era uma plantação. E a gente via uns canos assim muito finos atravessando uma montanha. Então, isso era a tecnologia daquela época. E quando a gente fala de templos, né, o que eles faziam? Eram grandes pilares, robustos, fortes, né, com rochas, né, que tinham ali
uma certeza absoluta de que ia sustentar aqueles telhados gigantescos e também com pedras que eles construíram. E a gente vai falar um pouquinho desses pilares hoje, que assim como eram construídos templos naquela época com esses pilares de sustentação, quando nós falamos da nossa vida patrimonial, se você não tem pilares de sustentação, para, ao longo da sua vida, você manter esse crescimento sadio e mais do que isso, manter o seu crescimento ali em pé, né, para que não venha ruir por qualquer crise ou qualquer circunstância que a gente tem aí no mundo, você precisa também ter os seus pilares sólidos. E alguém quer conhecer quais são os pilares para você não ter a sua vida patrimonial desabada ao longo da sua vida? Se alguém aqui quer conhecer, a gente vai falar desses 5 pilares hoje para que vão te ajudar a nunca permitir que aconteça algo de ruim na sua vida patrimonial. E para construir um patrimônio sólido, assim como nos tempos, precisamos aí de pilares fortes. E aqui eu trouxe uma imagem, né, do que eram aqueles tempos antigos, e talvez o mais famoso fosse o Templo de Salomão, né, que era um templo muito rico, né, até pela sabedoria e riqueza que era Salomão, mas aqui é apenas uma réplica, já que a gente vai falar de pilares, eu trouxe. E o tema de hoje, nós vamos explorar aí 5 pilares, né, desse patrimônio, pilares, né, do planejamento patrimonial inteligente. E eu quero começar, né, falando do primeiro pilar, que é a economia, né? E por que que a gente começa falando desse ponto, esse assunto economia? Primeiro, porque nós brasileiros não somos habituados a falar de economia. E cada vez mais a gente precisa entender sobre o assunto, porque se você não entende, alguém que entenda vai governar você, né? E é simples assim. E isso é o que acontece às vezes na política no Brasil, né? Muita gente não quer se envolver na política, não quer conversar sobre política, não quer entender sobre política, mas acaba sendo governado por pessoas que entendem muito de política. E nem sempre esses governantes são as pessoas mais adequadas ou que vão tomar as melhores decisões. Então, daí a necessidade da gente entender. E quando a gente traz aqui, para fazendo essa analogia para a nossa vida patrimonial, é a mesma coisa. Se você não entende, você precisa buscar alguém que te ajude, e aí tem os assessores, os mentores, os consultores que podem te apoiar nesse aspecto, ou você precisa buscar o conhecimento. E não tem como nós crescermos o nosso patrimônio se a gente não falar de aquisições. E ao longo da nossa vida a gente tem que buscar essas aquisições, né? E a forma mais prática de você ter aí uma renda passiva no futuro, uma aposentadoria imobiliária, algo que não seja possível de ser roubado, tomado, ou até mesmo que as crises derrubem, são os imóveis. Então, aquisição de terras, terrenos, construção, imóveis novos, usados, na planta, de leilão, seja qual for, o imóvel, ele sempre foi, ele é e ele sempre será a melhor forma de você crescer o seu patrimônio. Só que aí a gente esbarra num grande desafio, que é o que está na tela. Todos nós aqui somos empreendedores, todos nós temos os nossos sonhos. Talvez aqui alguns tenham um projeto muito bem montado, muito bem elaborado, muito bem já projetado, com um plano de ação de quanto precisa acumular a cada mês, poupar a cada mês para adquirir, e talvez outros não tenham ainda esse plano claro. Mas o fato é que muitas pessoas, para acelerar o processo, acabam caindo em alguma busca de crédito desenfreada e que muitas vezes é o financiamento. E o financiamento hoje no Brasil ele tem um problema seríssimo, que é o alto custo. Embora seja a forma mais tradicional de aquisição de imóvel, o custo é muito elevado. E o custo hoje de um financiamento bancário pode praticamente quebrar a sua família, quebrar o seu orçamento. E muitas das vezes lá na frente, quando você quitar o financiamento, você não consegue nem usufruir, porque o financiamento é de tão longo prazo que você não consegue, não dá tempo de você vender ou de fazer alguma outra grande transação com o imóvel. É, então, esse é o grande desafio hoje. Como adquirir o imóvel se não for financiamento, através de um financiamento?
Qual a melhor solução, ou pelo menos uma das soluções que nós adotamos? Buscar uma forma de adquirir o patrimônio que não tenha juros, que, se possível, não tenha entrada ou grandes taxas de adesão, taxas intermediárias, taxas escondidas e com o menor valor de parcela possível. E por mais que isso pareça irreal, né, existe. E a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. E falar também do benefício, né? A economia, quando a gente fala de economia, a gente precisa pensar em longo prazo, principalmente no sentido de liberar o capital para outros investimentos. Então, quando eu falo isso aqui de liberar o capital para outros investimentos, a gente também fala para aquelas pessoas que têm condição de comprar um imóvel à vista. Hoje, você comprar financiado não é interessante, porque você vai pagar altos juros, porém, você comprar também um imóvel à vista não é interessante, porque esse dinheiro que você está utilizando ali para adquirir um imóvel, ele é aplicado, você conseguiria comprar esse imóvel com a rentabilidade do dinheiro e aquele seu dinheiro continuaria aplicado. Então a gente também tem esse cuidado de buscar um equilíbrio, nem de buscar um crédito desenfreado para pagar muito caro, mas também não descapitalizar a ponto de você não ter nenhuma reserva ou utilizar todo o seu recurso para uma forma de aquisição que, de repente, lá na frente não vai fazer sentido. E aqui a gente eu trouxe aqui um comparativo do que é hoje o financiamento bancário comparado com o consórcio, que é a ferramenta que a gente utiliza hoje para essa forma de aquisição. A gente traz aqui um mesmo parâmetro de crédito, 400 mil dos dois lados. No financiamento bancário hoje, você não. Aqui está até ultrapassado já. Hoje, para você buscar no banco, mesmo na Caixa Econômica, 400 mil reais, você não consegue hoje buscar 400 mil reais, dando de entrada somente 80 mil. A nova regra da Caixa Econômica Federal, ela exige hoje 30% de entrada. Então, se você quer 400 mil reais de crédito imobiliário, você precisa ter 120 mil reais de recursos próprios. E aí você vai financiar 280 mil. E esses 280 mil você vai buscar um crédito que vai variar ali, dependendo do seu relacionamento com o banco, uma taxa de 9 a 14% ao ano. Em outros bancos, essa taxa pode chegar a 16% ao ano, né? Então, assim, a gente tem hoje uma situação muito crítica. Bancos, por exemplo, privados como Bradesco e Itaú, eles já cobram hoje de entrada, né, para financiar 40%. Então, para 400 mil, hoje alguns bancos podem chegar a cobrar aí 160 mil de entrada para financiar o restante. E as parcelas, em média, elas vão ficar ali transitando entre 3 a 4 mil reais, dependendo ali dos juros que foi praticado para você. Quando a gente vai para o outro lado e olha o consórcio, a primeira grande notícia, não tem entrada. A taxa os juros, né, que é praticado pelo banco, no caso do consórcio, não tem juros, existe uma taxa administrativa. Só que a taxa administrativa do consórcio, ela é diluída no tempo e não sofre alteração. Essa taxa, o juros bancário, ele vai sofrendo alteração, de acordo com o que vai acontecendo na economia nacional, né, ou até mesmo mundial. A taxa do consórcio, ela é contratual, então ela não vai sofrer alteração. E hoje a taxa de consórcio ela está em 1,3 ao ano, ou seja, aproximadamente 10 vezes menos do que o percentual praticado pelos juros. E por isso a gente tem aí uma parcela no consórcio que é praticamente ali a metade do valor do financiamento bancário, no mínimo, podendo ser menor. E aí vem uma segunda grande diferença. O financiamento hoje, ele é no mínimo por 30 anos, mas a maioria dos financiamentos hoje já saem com 35 anos. Para tentar diminuir um pouco mais a parcela, o que que os bancos estão fazendo? Aumentando mais ainda o período de pagamento. Então, ao invés de 30, eles estão praticando 35 anos. Enquanto no consórcio, mesmo a parcela sendo quase a metade do financiamento, você vai pagar por 18 anos, ou seja, no mínimo 12 anos a menos. Então, essa são as grandes diferenças. E aí, no final, é só fazer conta, a gente chega a esses valores aí que são muito diferentes.
No financiamento bancário, você entra com uma entrada, né, de 80 a 160 mil, dependendo, aliás, de 120 a 160 mil, dependendo do banco. E mesmo financiando só 280, ao final você vai ter pago mais de R$ 1 milhão, de juros, né, ao banco. Enquanto no consórcio, quer dizer, devolver ao banco os 280 e mais os juros, né? Enquanto no consórcio, o somatório total que você vai ter pago ao longo de 18 anos é 496 mil, ou seja, muito menos, menos da metade do que você vai pagar no financiamento. Então, qual é a grande diferença? O imediatismo contra o planejamento. E quando a gente fala de economia, a gente não tem como não trabalhar esse comparativo. E daí a importância de trabalhar o planejamento, né? Desses pilares que a gente vai falar hoje ao longo da vida. Não existem, e aí a gente traz uma reflexão também, abrindo aqui um parênteses, todo financiamento, todo investimento, e quando a gente fala de crescimento patrimonial, é um investimento, ele é de longo prazo, ele é de médio para longo prazo. Então, assim, não existe varinha mágica, não existe fórmula mágica de você, aumentar o seu patrimônio da noite para o dia. A não ser que seja um jogo de azar que você tenha dado ali sorte e ganhou. E mesmo assim, muitas pessoas acabam perdendo tudo porque não estavam preparadas para aquele dinheiro e perdem, né? Tá aí quantos ganhadores da Mega Sena ao longo da história ganharam e depois perderam tudo porque não souberam administrar. Então, assim, o crescimento ele tem que ser de tanto de conhecimento, mudança de mentalidade e planejamento, tá? Então, dentro desse primeiro pilar, embora a gente esteja falando de economia, é muito importante vocês terem em mente a necessidade de trabalhar muito forte o planejamento. E aí, junto com o planejamento, vem o segundo pilar, que é a disciplina. Os dois caminham juntos, né? Quando a gente fala aí de planejamento, não tem como falar de disciplina, tá? Todas as pessoas que hoje têm um patrimônio acima da média, elas foram disciplinadas por um período. E aí esse período ele foi de médio ou longo prazo. É impossível você chegar ao seus primeiros 300 mil, 500 mil, 1 milhão, se você não reservar esse dinheiro, reservar um valor, aportar mensalmente e você acumular esse dinheiro para que ele venha trabalhando e o juro sobre juro vá crescendo e você multiplique esse valor. E aí a gente entra, como o nosso assunto aqui é crescimento patrimonial, e a gente fala do consórcio, o consórcio é uma dessas formas de você utilizar. Com a diferença de que para você juntar, por exemplo, 1 milhão no investimento tradicional, né? Digamos aí que você busque uma corretora, tipo uma XP, uma BTG ou qualquer uma outra, para você chegar a 1 milhão, você vai ter que, pelo menos ali, fazer aportes mensais de 2 mil a 3 mil reais durante ali alguns anos da sua vida, 15, 20 anos para você chegar lá na frente desse período e ter aquele seu R$ 1 milhão. O consórcio, o grande lance do consórcio é que você consegue abreviar isso. Porque no momento da contemplação, se ela acontecer com 1 ano, com 2 anos, com 5 anos, com 10 anos, vai ser muito menos do que o que você estaria juntando ali numa corretora e você já vai ter acesso a esse crédito para você estar adquirindo ali o seu patrimônio. E daí, não tem jeito, a gente tem que falar de disciplina. E a dificuldade hoje, falando de nós brasileiros, né, e aí é uma dificuldade minha também, e a cada dia a gente tenta melhorar mais. Hoje, obviamente, eu sou muito melhor do que ontem, do que anteontem, mas a cada dia a gente quer melhorar mais e buscar uma forma de acumular cada vez mais dinheiro e diversificar esses investimentos. Obviamente, para a gente guardar dinheiro, a gente tem que ganhar mais dinheiro. É, e daí a importância também de você enxergar o seu negócio e entender ali como que você pode continuar fazendo o que você faz e ganhar cada vez mais recursos, faturar mais a cada mês, para aí sim, essa diferença que você está faturando não seja unicamente para quitar dívidas, para saldar dívidas, mas também para investir, né? O investimento, ele não pode ser tratado como um dinheiro que sobra. O investimento tem que ser tratado como um planejamento que você decidiu. Independente do que aconteceu naquele mês, você decidiu reservar um percentual. Então, daí a importância de você ter isso muito bem definido.
E aí, a grande dificuldade nossa, como brasileiros, é de poupar, né? A boa parte dos brasileiros nascem, vivem e morrem sem nunca ter acumulado nada. E isso é cultural, né? A gente vive, a gente, praticamente todo mundo que está aqui na sala, somos de uma geração que a gente não cresceu escutando falar muito de investimento. Agora, nos últimos talvez 20 anos, 15 anos, 10 anos, a gente tem um boom aí de corretoras, de consultores, de assessores, de mentores, de livros, né? A tecnologia também favoreceu muito. A gente tem grandes redes, como por exemplo o YouTube, tem oportunidades eletrônicas como essa que a gente está aqui, né, no Zoom, de ter pessoas falando. E com isso a gente tem diversificado o conhecimento. Mas até 15 anos para trás, a gente não tinha isso. Se você não recebesse esse conhecimento dentro de casa, na escola, não tinha, né? E a gente cresceu aí sem ter essa cultura, né, de guardar e muito menos de multiplicar o dinheiro. E qual é a solução aí inteligente? Mais uma vez, aí eu trago a ideia do consórcio, que é uma forma de poupar forçada. E o grande lance que é interessante do consórcio, e eu já escutei isso de alguns clientes que nós temos, é o seguinte: o brasileiro, ele não é acostumado a poupar, mas ele tem um vício: pagar boleto. Alguém aqui é viciado em pagar boleto? Todos nós temos algumas dezenas aí de boletos para poder pagar todos os meses. E tem gente que procura a gente: não, olha, eu quero fazer um consórcio. Faz aí um consórcio para mim, não quer nem saber o valor do crédito, ele quer o valor da parcela, de 300, 400, 500. Porque eu preciso pagar esse dinheiro para poder juntar. Porque se eu não pagar esse boleto para juntar, eu não vou conseguir juntar nunca dinheiro nenhum. Então tem gente que procura o consórcio, que busca o consórcio como se fosse uma poupança. E que seja assim. Mas não é o ideal. O ideal é que você saiba já de quando está começando, o que você vai fazer com aquele recurso, para que ele vai servir, né? Até mesmo para você ter um projeto mais concreto. E aí, qual é o benefício? Naturalmente, a construção de patrimônio de uma forma organizada e previsível, sem depender apenas da força de vontade, que aí a gente tem, mas não adianta sem ter disciplina. Bom, aí eu trago aqui mais algumas reflexões, né? Ser disciplinado na execução do planejamento financeiro e dos investimentos. Não adianta você fazer um lindo projeto no papel e no primeiro mês que você tem a dificuldade, você deixa de aportar ali o valor. Seu projeto vai cair por terra. Então, é muito importante ter a disciplina de não só parar e projetar, mas também de cumprir mês a mês, independente do que aconteça naquele mês. Daí a importância, cada um, existem milhares de métodos, eu não vou entrar aqui hoje em nenhum, mas tem gente que tem cofrinhos separados, tem gente que tem bancos separados, tem um banco para poder da reserva de emergência, tem outro banco para fazer investimento, tem uma corretora que para diversificar, tem gente que tem os potezinhos mesmo, né, como se fosse um cofrinho ali e vai separando. Não importa qual é o seu jeito, o importante é que você tenha clareza de quais são as suas dívidas ali, suas despesas mensais. Não extrapole ela para que aquele percentual que você definiu investir, ele sempre esteja disponível, tá? E tenha também um percentual para uma reserva de emergência, tenha também um percentual ali para lazer e por aí afora. Ter paciência para colher os frutos a longo prazo, tá? Mais uma vez aí trazendo essa importância aí de ter paciência, né? E manter o foco no objetivo. É muito ruim quando a gente fala de investimento, né, e de construção patrimonial, quando toda hora você quer mudar de objetivo. Você está trilhando ali um objetivo de comprar um terreno para depois construir, para depois morar ou vender. E de repente bate uma vontade de trocar de carro e aí pega já um pedaço daquele valor para poder comprar o carro. Pronto. Todo aquele projeto que você construiu vai ser retardado por, quem sabe, ali alguns anos, né? Porque você quebrou o seu próprio planejamento. Então, é importante manter o foco. Se você decidiu, no meio do caminho, ter um segundo projeto, mantenha aquele primeiro, a não ser que ele não tenha mais sentido para você. Mas se tiver sentido, mantenha ele e busque meios, busque novas formas de faturamento para aí sim você começar um segundo projeto. A melhor forma da gente trabalhar o investimento não tentar dividir sempre aquele seu recurso que já está comprometido.
porque você não vai conseguir. Se você entrar no investimento sem ter ali a previsibilidade de novos faturamentos ou de acabar ali uma despesa que de repente não estava fazendo sentido, por exemplo, tem agora mesmo, falo aqui por mim, no mês passado eu estava com uma despesa com uma agência de marketing que não estava dando ali o resultado que eu imaginava, eu desfiz aquela aquele contrato, estou tocando de uma outra forma que está me gerando uma despesa muito menor, e parte dessa, e essa diferença, o que que eu fiz? Eu já construí uma segunda caixinha de investimento. Né? Então, essa é a análise que você tem que fazer. O que que você tem hoje de despesa que de repente você pode suprir, né? Extinguir essa despesa e esse valor, ao invés de você já começar a gastar de uma forma desenfreada, você utilizar ele em algum investimento. E a gente tem investimentos hoje com valores muito baixos, a partir de R$ 270, por exemplo. Hoje, uma conta de luz, uma conta de água, uma pizza que você come no final de semana, chega praticamente a esses valores. Então, o investimento ele tem a ver com decisão. Você precisa decidir fazer e seguir aí o foco no seu objetivo. Bom, vamos caminhar para o terceiro pilar. O terceiro pilar, valorização. Como a gente está falando sempre de construção a longo prazo, é muito importante a gente ter também essa clareza é, de buscar formas, né, de investimentos, né, e de crescimento patrimonial que valorizem. E aí, mais uma vez, a gente tem nos imóveis, né, na casa, no apartamento, no terreno, essa visão e essa clareza de valorização. Obviamente, você tem que, se você não entende de mercado imobiliário, você precisa buscar ali um corretor, buscar alguém que entenda, para você não correr o risco de comprar um imóvel, por exemplo, num lugar errado, né? Num lugar que pode se tornar uma área, né, com problemas de segurança pública ou que tenha ali alguma possibilidade de desvalorização. Então é muito importante você entender disso também, ou buscar alguém que entenda para não correr esse risco. E aí o grande desafio, né, quando a gente fala de crescimento patrimonial, é justamente esse. A perda, né, do poder de compra devido à inflação ou desvalorização do dinheiro. Então, quando você tem uma aplicação do dinheiro, né, quando você vai guardando dinheiro, né, e aí eu converso com muita gente que, por exemplo, não vou ficar aqui citando o nome de banco, mas tem bancos que têm aqueles planos de capitalização, que você vai pagando ali R$ 50, R$ 100, tem outros planos que têm alguns títulos também que você vai pagando, e aquilo dali a correção é menor do que a inflação. Então, você não tem ganho real. É o mesmo problema de você deixar um dinheiro parado na poupança. A poupança hoje, ela tem uma rentabilidade menor do que a da inflação. Então, na verdade, o que está parado na poupança, você está perdendo dinheiro todo dia. Porque a inflação, embora o banco mostre lá no seu extrato que teve uma rentabilidade, aquela rentabilidade é menor do que a inflação. Então você não tem poder de compra. E como é que a gente, de uma forma mais clara, a gente fala o que que é poder de compra? Imagina você pegar hoje R$ 50 e guardar na sua gaveta. Uma nota de R$ 50, bota na sua gaveta. Só que antes de você guardar, você vai no mercado e vê o que que você pode comprar por R$ 50 e guarda essa nota. A nota do lado da nota ali, o que que você podia comprar hoje, com a data de hoje. Daqui a um ano, você volta no mesmo mercado com aquela lista e veja se você consegue comprar aquelas mesmas coisas com R$ 50. Com certeza você não vai. Então, quando você deixa dinheiro na poupança, é exatamente isso. O dinheiro que você está deixando ali, ou você aplica nesses planos de capitalização, todo dia você está perdendo uma fração desse dinheiro, poder de compra. E aí no imóvel a gente tem essa valorização constante. E no consórcio a gente tem essa valorização anual. Hoje, quando você contrata uma cota de consórcio, hoje você vai estar contratando um valor, né? Vou chutar aqui um exemplo de 100 mil, né? Você contrata hoje uma cota de 100 mil. Quando vira o ano, todo mês de janeiro existe uma correção por um índice governamental chamado INCC, aonde nos últimos anos tem valorizado algo em torno ali de 7, 8%. Então, essa cota que você contratou de 100 mil, a partir de janeiro,
de 26, ela não vai ser mais de 100 mil. Vai ser de 106, 107 mil. Depois, em janeiro de 27, ela vai ter uma nova correção. E assim por diante. E quando você contempla, se você não utiliza, além dessa correção anual, ela tem uma rentabilidade também, né, como uma renda fixa, porque aí é uma exigência do Banco Central. Então, daí a importância de você buscar formas de valorização para poder alocar ali o seu dinheiro. E aí a solução inteligente, no nosso caso aqui, a gente indica realmente o consórcio por tudo isso que a gente acabou de falar. E aí qual é o seu benefício? Maior, além dessa rentabilidade? A proteção do investimento. Por que proteção? Você tem a garantia de que esse bem ele vai ser adquirido. A hipótese de você não conseguir ser contemplado é zero. Todo mundo que está dentro de um consórcio será contemplado. Outra coisa, a possibilidade de acontecer algo, do consórcio quebrar e o dinheiro desaparecer, isso é zero, porque existe a garantia do Banco Central. Hoje, se alguma empresa de consórcio ela não se sustentar, automaticamente o seu grupo, a sua cota e o seu recurso são repassados para uma outra administradora que vai dar prosseguimento nas mesmas condições em que você assinou o contrato. Então, assim, a garantia é total, você não tem risco. E aí a gente abre um parênteses também. Existem por aí, né, milhares de fórmulas mágicas de grandes ganhos, mas que às vezes você vai aportar um dinheiro e esse dinheiro nunca mais, nem aquilo que você aportou volta para você, né? Quanto mais a rentabilidade. Então, por mais que seja um projeto de longo prazo, dê preferência a esses projetos que te dão segurança e certeza de valorização, como é o caso aqui que a gente acabou de falar. E chegamos aí ao quarto pilar, né, quarto e penúltimo, que é a flexibilidade. É muito importante também a gente trazer esse assunto à tona, né? E o que que é a flexibilidade aqui? Qual é o desafio? É a necessidade de ter soluções que se adaptem a diferentes objetivos e perfis de vida, né? E também a situações. Por exemplo, quando a gente fala de consórcio, o consórcio ele surgiu no Brasil na década de 60. Depois com mais tempo, pesquisem na internet quantas crises econômicas nós tivemos desde a década de 60 até hoje. Foram dezenas de crises. Além da pandemia e vários outros problemas. E o consórcio se manteve ativo até hoje e rendendo e valorizando e tendo todas as pessoas que contemplaram e os grupos se encerraram foram contempladas. Aliás, todas as pessoas que contrataram foram contempladas. Busquem, por exemplo, aí pode ser qualquer banco, qualquer administradora que não tenha honrado. Isso não existe, principalmente a partir dos anos 2000, quando o Banco Central tomou as rédeas de tudo que envolve, todas as empresas que envolvem aí o sistema de consórcio. Então, e o consórcio hoje, ele é adaptado, né, para diversos objetivos. A gente está falando aqui porque é o mais rentável e é o mais indicado, que é o caso do consórcio imobiliário, mas você também pode construir um projeto para aquisição de veículo, embarcações, moto, trocar frota para quem trabalha com empresas que tenham frotas de veículos, trocar embarcações, viagens, agências de viagem podem usar o consórcio para receber, né, como se fosse um método de pagamento. Aeronaves podem ser compradas com consórcio. Então, tudo isso são formas de você estar aplicando também o consórcio como investimento para o seu negócio, né? Dependendo ali de qual seja o seu negócio. Mentorias podem ser pagas com consórcio, consultorias, tratamento odontológico, cirurgias estéticas, tratamentos estéticos. Então, se você é empreendedor em alguma dessas áreas, né, um mentor, por exemplo, o mentor pode receber uma mentoria com um consórcio, com uma cota contemplada de consórcio. Um médico, um cirurgião, um dentista, ele pode receber aquele tratamento, o pagamento do seu cliente através de uma cota de consórcio. Então, quando a gente olha o consórcio, ele ainda é uma possibilidade também, um método a mais de pagamento ali para empreendedores. E o benefício é essa versatilidade, né, para realizar múltiplos sonhos ao mesmo tempo. Tá? E aí, aqui a gente tem um parênteses também, que é um outro diferencial do consórcio.
Quando você vai buscar um financiamento bancário, diretamente o banco está tirando do caixa do banco o dinheiro e está te emprestando para você comprar o seu carro, comprar o seu imóvel. E aí o que que acontece no sistema bancário? O seu CPF está comprometido. No momento que você pega um crédito num banco, principalmente crédito veicular e crédito imobiliário, você não consegue buscar crédito em outro banco, porque o seu crédito global está comprometido. No consórcio não existe, porque o dinheiro do consórcio ele vem dos consorciados. Então, com o pagamento das parcelas, vai juntando o volume todo mês, dependendo do grupo ali, você tem de 5 a 20, 25 pessoas sendo contempladas, né? Grupos mais novos contemplam menos, grupos mais antigos contemplam mais. E esse dinheiro vem dos consorciados. E o que que isso quer dizer? Por que eu estou trazendo isso? Você pode ter uma, duas, três, quatro, cinco, 10, 20, 30 cotas de consórcio, ter todas elas contempladas ao mesmo tempo e ainda assim você vai ter acesso ao crédito. Porque esse dinheiro ele não vem do banco e não vem de um sistema que vai limitar o seu projeto. Então, daí é mais uma informação que você pode ter múltiplos projetos acontecendo ao mesmo tempo. E partindo aí para o último pilar, a gente até falou já um pouquinho desse assunto, é a segurança. O grande desafio de quem investe hoje e também deseja, né, fazer um crescimento patrimonial planejado é algumas incertezas, alguns medos, né? Eu não sei se tem alguém aqui na sala que já passou por isso, que foi comprar um terreno, comprar uma casa, ou entrar em algum empreendimento, ou alguma forma de aquisição, e ficou na dúvida se aquela empresa era séria, se aquele método realmente era real, se aquelas pessoas não iam desaparecer depois que você assinasse o contrato. Então, essa incerteza, essa falta de credibilidade é o grande desafio hoje. Para muitas pessoas iniciarem o investimento. E aí, eu quero trazer, botei até aqui na tela, vocês podem pesquisar isso aí no Google ou em algum site jurídico. Existe uma lei que é a 11.795 de 2008, aonde deu total respaldo ao sistema de consórcio no Brasil. Embora ele começou lá atrás, na década de 60, infelizmente, na década de 60, 70, algumas cooperativas de crédito, algumas pessoas usaram muito mal o consórcio, enganando pessoas, desaparecendo. E a partir de 2008, o Banco Central não permite que permaneça existindo empresas que não estejam dentro do Banco Central, registradas, fiscalizadas, né, e de alguma forma controladas. Então, hoje, quando você vai buscar uma empresa, uma administradora, para poder utilizar ali, fazer o seu aporte mensal, né, o seu contrato, é muito importante você ir no Banco Central, né, ou buscar ali um consultor que faça isso para você, alguém de confiança, e verificar a performance dessa empresa que você está buscando dentro do Banco Central para evitar surpresa. Viu que está lá dentro, viu que ela é fiscalizada, que ela está ativa, você pode começar tranquilamente, que você não vai ter surpresas ao longo do percurso. E aí o benefício é justamente a tranquilidade, né, e a confiança de que você está num investimento sólido, que por mais que seja a longo prazo, por mais que você tenha que ter disciplina, paciência, você está colocando seu dinheiro em um ambiente seguro, aonde você não vai ter surpresas, ou perdas ao longo do tempo. Então, tirando o quesito paciência, o quesito disciplina, é, o quesito de planejamento que você precisa ter, a segurança, você pode ter certeza absoluta que não vai ter surpresa de perdas, né, do dinheiro. E aí a gente tem agora os nossos pilares aqui completos, né, do planejamento patrimonial inteligente. E o consórcio hoje é a forma, é a ferramenta, né, que integra todos esses pilares e onde nós oferecemos, né, um caminho claro e seguro para você de verdade alcançar os objetivos de uma forma forte, né? Onde, como é o exemplo, né, que a gente mostrou no início, de um templo, né, com todas aquelas pedras, todas aquelas rochas, mas que eram plenamente sustentadas com esses pilares. Da mesma forma, hoje você tem condições de fazer um crescimento patrimonial com cinco pilares que são sólidos, que é a economia, que é a disciplina.
que é a valorização continuada, né, do que você decidiu ali investir. É flexível, né, que te dá uma versatilidade, né, você pode utilizar de várias formas possíveis. Inclusive, você pode, se o seu projeto hoje, se você foi contemplado numa cota de consórcio e o seu projeto mudou, não faz mais sentido, de repente, você comprar um carro, comprar uma casa, você pode vender essa cota e recuperar tudo aquilo que você investiu com ágil, né? Fazer, transformando esse período que você pagou, em uma grande forma de investimento e uma forma de investimento onde você vai ter um ganho muito superior do que se esse dinheiro tivesse na corretora. Então, isso é um grande negócio que algumas pessoas estão utilizando o consórcio e cada um de vocês, cada um de nós podemos utilizar. Eu também faço uso disso. E é fantástico, né? Porque você diversifica, né, as suas opções de investimento. E a segurança, né, vem acima de tudo. É o que nos dá ali a certeza de que o projeto vai ser realizado. A gente não tem a data, né, exata da contemplação, isso nenhuma empresa tem condições de dar. Se alguém, em algum momento, em algum banco, em alguma administradora, falou para você: olha, pode entrar aqui comigo, que eu te garanto que em 45, 60, 90 dias eu vou te contemplar, pula fora, porque isso não existe. Tá? A gente tem métricas que conseguem mostrar para o cliente o que aconteceu nos últimos meses, né? E aí eu tenho essa clareza também. Eu consigo te mostrar que quem deu ali 55, 60% no mês passado em determinado grupo contemplou. E aí, se você consegue cobrir essa proposta no mês seguinte, você tem grande chance de ser contemplado. Mas aí é matemática, não é achismo, não é varinha mágica, não é nenhuma grande tática secreta, não existe isso. E também o consórcio lá atrás, né, algumas cooperativas de crédito tinham formas de sorteio, de contemplação, como se fosse um bingo, né? E realmente eles faziam ali as pedrinhas com números e faziam sorteios dentro das suas instituições. Isso não existe mais hoje. O sorteio que é utilizado do consórcio em qualquer administradora é a Loteria Federal. Tá? Então não existem sorteios internos. Eu nem falava isso. Comecei a falar porque essa semana passada, eu conversei com um cliente que acreditava que era assim. Ainda acreditava que era assim que era feito, que em algum momento a Demicon reunia dentro da sala alguns clientes e fazia um sorteio ali. Não existe isso, né? Isso ficou para trás, após a regulamentação do Banco Central, que unificou como única forma ali de sorteio a Loteria Federal. Bom, eu vou avançar aqui, mas quero abrir esse primeiro momento aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma é, colocação que gostaria de fazer? Enquanto isso, deixa eu beber uma água. Tranquilo? Posso continuar? Pode, Anderson, para mim tá claro. Maravilha. Bom, é, e agora, então, que a gente desvendou aí os pilares, né, que sustentam, assim como os pilares que sustentavam o patrimônio, os templos no passado, sustentam essa nossa construção patrimonial, esse nosso planejamento patrimonial, de uma forma inteligente, barata, né, isso é, como a gente mostrou na simulação, o consórcio hoje é um crédito barato, quando comparado com o financiamento principalmente, mas também comparado com outras formas aí de investimento. E aí eu passo a partir de agora, que a gente desvendou esses pilares, passar a mostrar para vocês como agir, como entrar em ação, como começar. E é isso que eu quero nas próximas telas compartilhar bem rapidinho com você. E eu quero começar com esse convite especial, né? Se você hoje tem um sonho, tem um projeto, e é muito normal a gente, no final de ano, né? Ali no último bimestre, principalmente, começar a aparecer um monte de gente vendendo planejamentos, né? De como você tem que fazer o seu planejamento, estabelecer suas metas para o ano seguinte, montar o seu plano de ação. Todo final de ano isso acontece. E muitos de nós colocamos no papel ali o que a gente quer para aquele ano, só que às vezes na primeira lombada que aparece, a gente desiste, né? E nem lembra mais que fez aquele planejamento, só vai lembrar que tinha feito o planejamento no ano seguinte, quando chegar a hora de fazer o próximo. E aí vai se viciando em fazer esse planejamento, mas não consegue colocar nada em prática.
E eu quero aqui fazer um convite para vocês, a partir de agora. Se você tem, se faz sentido, tem até para a gente eu ter essa clareza, tem alguém aqui que gostaria de ter um planejamento claro, uma forma planejada, estruturada, e palpável, que caiba dentro do seu bolso, né, independente de valores, mas que caiba dentro do seu bolso e que gostaria de entender como fazer esse planejamento e seguir ele para de verdade, né, sem correr riscos, né, de mais uma vez deixar esse planejamento para trás e não cumprir. Tem alguém que gostaria de ter um planejamento claro e uma orientação clara de como fazer isso? Duas pessoas. Maravilha. Então já podemos continuar. É, deixa eu só ver se tem. Entrou mais gente aqui. Eu acho que apareceu umas duas vezes aqui, Rosane, para mim, gente querendo entrar na sala. Você recebeu, né? Tô vendo aqui a Josi, Bárbara, Ana Costa, sejam todas bem-vindas. Sim, sim, tô de olho aqui, fica tranquilo. Maravilha. Bom, então, para quem está pronto aí para entrar em ação, né, eu quero trazer aqui uma oportunidade. É a primeira vez e não sei se a gente vai repetir esse projeto mais algumas vezes, pelo menos aí 24 horas a gente vai deixar no ar, ou até esgotar ali também o que a gente colocou de bônus, né? Porque nem tudo está sob o meu controle. Mas, para quem fizer sentido, eu quero fazer esse convite, né, de começar essa construção. E eu comecei no mês retrasado um projeto pessoal conectado com não só essa parte patrimonial, mas com uma preparação que eu tenho feito ao longo de alguns tempos, de algum tempo, né, principalmente da pandemia para frente, onde a gente começou a ajudar algumas pessoas com estratégias, né, de crescimento nos negócios, estruturação de projetos de marketing, de gestão, e a gente começou a fazer isso com algumas pessoas como piloto. Começamos a ter resultados, né, avançando, inclusive com lucratividade e crescimento, né, também nos negócios de algumas pessoas. E eu quero apresentar aqui para vocês um somatório desses dois projetos, onde a gente vai ajudar agora as pessoas que assim decidirem, tanto na captação, no aumento do seu faturamento, ou seja, a minha ideia é buscar, é entender o que você faz, entender qual é o seu negócio, buscar ali refletir quais são os gargalos, o porquê que você de repente não está conseguindo acelerar o seu projeto, ganhar mais, ou está travado, estagnado, e a gente reverter essa situação e com esse crescimento, né, financeiro, com esse crescimento do seu negócio, você ter condições de ter um faturamento maior e aí sim fazer um, um- um avanço, né, um planejamento mais adequado para você aportar cada vez mais e crescer o seu patrimônio. E essa estruturação, esse conjunto, né, de ações, a gente colocou dentro de um método que a gente chama de MAMP, que é o método de aceleração de negócios e patrimônio, que são as duas coisas que a gente faz hoje. E o que que é isso? É um processo focado exclusivamente para empreendedores. Não tem sentido para mim hoje fazer algum tipo de ação com pessoas que não sejam empreendedores. Eu sou empreendedor, eu amo ser empreendedor, eu faço isso por 10, 12, 14, às vezes mais horas por dia, né? Então não tem como a gente dedicar tanto tempo todos os dias por algo que a gente não gosta. E por isso eu cada vez mais tenho o interesse, o desejo de mostrar a outras pessoas o que que deu certo, o que que tem dado certo comigo. É, Principalmente as ações que a gente tem feito agora com a parte de consórcio, a gente tem um crescimento mensal de praticamente 30% nos últimos meses, né, desde janeiro. Então, tudo que eu tenho feito, que eu consigo crescer o meu negócio 30% por 5, 6 meses consecutivos, é isso que eu quero mostrar para você. E a gente trouxe isso para dentro da mentoria, dentro desse método focado nesse crescimento, né, do seu negócio e automaticamente, quando você tem condições de crescer o seu negócio,
né, a sua atividade, você vai ter um faturamento maior. E se você tem um faturamento maior, você tem condições de investir. E essa é a minha proposta. Eu não quero que você invista, inicialmente isso é inevitável, mas eu não quero que você invista durante toda a sua vida tendo que tirar do que talvez dividir com algo, um recurso que talvez já esteja em uma situação de escassez. Mas eu quero primeiro mostrar para você que você pode faturar mais. E às vezes é um pequeno ajuste em alguma engrenagem para isso começar a acontecer. E eu quero fazer isso com você, através de 10 sessões, onde a gente vai utilizar ferramentas de coach, ferramentas de administração, ferramentas de gestão, software, estratégias de marketing, estratégias comerciais e principalmente o que eu tenho feito em processos de venda com gatilhos, com utilização de gatilhos mentais, com utilização de storytelling, com utilização do spin selling, que são técnicas de venda, que tem dado certo nas minhas duas atividades e que eu quero agora compartilhar isso com vocês. Então, a nossa ideia é trabalhar através das sessões essas ferramentas, é, além de outras técnicas que toda hora a gente tem condições de estar desenvolvendo, aprendendo e também distribuindo isso para vocês participar um outro bônus, né, que a gente traz aqui para dentro. A gente aprendeu a fazer eventos, a gente aprendeu a fazer eventos de network, a gente aprendeu a conectar pessoas e eu quero fazer isso com você também, que é uma das grandes formas de você alavancar ali o seu crescimento, o seu faturamento. Hoje, por exemplo, eu estava numa reunião de manhã que eu conectei com 7 pessoas novas. Não fechei ainda nada. Na verdade, a partir de amanhã eu vou fazer reuniões um a um com essas pessoas, mas é quase que inevitável de eu fechar algum negócio. Todas as últimas reuniões dos últimos meses têm mostrado que todos os eventos que a gente vai, a gente consegue transformar contatos em contratos, né? Então, isso é um método também que a gente usa, é um jargão que eu tenho utilizado com as pessoas que estão fazendo comigo e a gente tem feito essa transição de transformar contatos em contratos. E aí eu pergunto também para vocês isso: quantas reuniões você tem feito ao longo aí dos últimos meses e o que você tem feito para transformar todos esses cartões, esses contatos, esses telefones salvos aí em verdadeiramente em contratos? Se você não tem feito nada, você precisa transformar esses contatos ou não vai fazer sentido você continuar indo ao evento. Você precisa entender e estruturar um processo, e aí é isso que a gente vai apresentar nessa nossa atividade, nessas sessões, como você fazer isso, como a gente tem feito, tem dado certo. E você, naturalmente, vai estar convidado para participar dos eventos que a gente vai estar organizando, não só nossos, mas também de alguns parceiros, alguns eventos estratégicos. E aí a gente tem algumas promessas muito claras que isso aqui não é, eu não tirei do achismo, não tirei da minha cabeça, é o que a gente tem medido e percebido nas pessoas que nós estamos já atuando, que é um aumento de faturamento de 10 a 25%, né, uma estruturação no processo de gestão e de vendas. E aqui eu digo sem medo de errar. Se você não está performando, se você não está alcançando o faturamento que você deseja, muito provavelmente o seu erro está na gestão ou está no seu processo de venda, ou nos dois, né? Existem outros erros também, outras áreas que podem estar falhando, mas se essas duas áreas estiverem com falhas, você provavelmente não vai performar. E aí, e aí, o que que a gente pensou para essa mentoria aqui? Com tudo que a gente aprendeu, com tudo que a gente entrega, inclusive algumas ferramentas que são muito estruturadas e usam softwares caríssimos para poder trazer conceitos, análises. A gente vai utilizar com todos que entrarem uma análise de perfil comportamental que dá um resultado de aproximadamente 45 páginas, dando clareza de como você se conectar com os diversos perfis comportamentais, de como você vender, de como você é percebido, de como você tem que se comunicar. E a gente tem utilizado esses valores, né? 12 parcelas de R$ 600 ou R$ 6.000. Só que isso aqui eu trouxe
meramente para você visualizar, porque eu não quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com vocês, e aí essa é a grande junção que a gente E pensou na para a sexta-feira eu vou partir de participar hoje. da mesa dos shows. É, o Wallace, seu áudio está aberto aí. Obrigado. O que a gente pensou de oferta especial aqui para trazer para vocês, e como eu falei, é a primeira vez que a gente está fazendo essa junção, né, dessa mentoria com o crescimento patrimonial. É entregar a mentoria, entregar a cota de investimento e mais alguns bônus. Que bônus seriam esses? Eu tive o privilégio de fazer parte de um livro em coautoria, onde a gente vai dar também um exemplar desse livro para vocês. Análise de perfil comportamental, que só análise, o relatório e análise vendido separadamente é um valor de R$ 800 e eu vou entregar isso para vocês junto com a mentoria e com a cota. E aí a gente está trazendo três opções de cotas. E na verdade, qual é a minha oferta para vocês hoje? Fechando uma cota de consórcio, uma ou algumas cotas, a gente vai entregar para vocês gratuitamente a mentoria. E aí, qual é a primeira opção? Você fechando hoje uma cota de até R$ 250, que aí vai variar uma parcela. é, que parcela uma parcela cheia de R$ 1.424 para um crédito de 250 mil, hoje eu consigo, para quem desejar fechar, uma parcela de 851. E você decidindo fechar, você vai começar um planejamento um crescimento patrimonial de 250 mil, aonde com esses 250 mil você pode comprar um terreno, você pode comprar uma casa, um apartamento, você pode reformar sua casa, você pode construir uma casa, e de bônus você vai ganhar a mentoria, o livro e o relatório. E você vai pagar as parcelas de 851 sem pagar esse valor que eu coloquei aqui antes. Você não vai pagar, esquece isso aqui, você vai pagar somente as parcelas do consórcio e eu vou te dar. é, 3 sessões de mentoria. Agora, se você quiser mais sessões, aí é para quem decidiu construir um patrimônio um pouquinho maior. Se você decidir construir um patrimônio de até R$ 500 mil, eu consigo hoje, ao invés de você pagar parcelas de R$ 2.875, a gente consegue reduzir ainda mais de R$ 1.000 nessa parcela e você contratar um crédito de R$ 500 mil. Você pode comprar uma, duas casas e viver no futuro de uma renda passiva. Hoje, uma casa de R$ 250 mil é plenamente possível você alugar ela por 1.500 a R$ 2.000. E aí imagina você ter duas casas de R$ 250 mil alugadas. Você tem uma rentabilidade ali de 3 mil a R$ 4.000 e você vai estar pagando uma parcela de 1.717 e ainda vai ganhar 5 sessões de mentoria, mais um livro, mais um relatório. Ou, se você quiser dar um passo um pouquinho maior, créditos acima de 550 mil, aí sim, a gente vai dar as 10 sessões, mais o livro, mais o relatório e mais tudo aquilo que a gente falou antes, que é a participação é, nos eventos, a participação no nosso todas as nossas atividades de networking, e eu poder te ajudar a, primeiramente, crescer o seu patrimônio, mas você também aumentar o seu faturamento através de todas as estratégias que a gente vai apresentar e você poder pagar essa parcela, quem sabe até mesmo com o resultado do que a gente vai apresentar para você de crescimento. Bom, de uma forma resumida aqui, a gente tem planos a partir de R$ 340. Olha, R$ 340. Então, se você deseja hoje iniciar uma mentoria, receber bônus, iniciar o seu crescimento patrimonial, eu tenho condições hoje de te ajudar a partir de R$ 340. Pessoal, com muita sinceridade e de coração muito aberto, eu vou dar uma mentoria praticamente de graça. Você vai estar comprando aqui o seu consórcio, vai estar crescendo o seu patrimônio, eu vou estar compartilhando o meu conhecimento com você. Eu estou abrindo mão de cobrar a mentoria para poder te ajudar. E só estou fazendo isso aqui porque eu sei que eu estou com pessoas aqui de um grupo seleto. A gente só divulgou essa live aqui em alguns grupos, onde a gente tem um carinho, onde a gente conhece as pessoas e a gente entende que as pessoas têm o desejo de crescer. E às vezes precisa de um empurrãozinho, precisa de uma mão, precisa de uma ajuda, precisa realmente de um apoio de alguém, de um consultor, de um assessor, de um mentor, mas talvez não estejam na condição de assumir ali mais um compromisso financeiro. E é por isso que eu quero dar para você esse meu conhecimento.
mas em troca, eu preciso que você dê o seu passo, tá? E qual é o passo que eu preciso que você dê? Inicie o seu planejamento patrimonial. E a partir desse início desse planejamento, você vai estar dizendo para mim, Anderson, de verdade, eu quero. E aí você pode contar comigo, que eu vou fazer com você o que eu já estou fazendo com algumas pessoas, que é transformar o seu negócio em um negócio lucrativo, um negócio que vai sair, ficar acima da média e podem contar com o meu melhor em cada sessão, em cada dia. A gente fala aqui de uma quantidade de sessões, mas a nossa entrega acaba sempre sendo muito maior. Você vai ter acesso a um livro onde eu escrevi, mas tem outros 9 empreendedores com histórias fantásticas que só dentro desse livro ali você vai aprender muito. E o que eu posso dizer para vocês a partir de agora é que, primeiramente, um muito obrigado. E se fez sentido, se alguma coisa do que eu falei hoje aqui fez sentido para você, eu acredito que você nunca tenha recebido uma proposta como essa, né, de começar um projeto de crescimento patrimonial e ainda ganhar um treinamento, ganhar uma mentoria. Então, isso é ímpar, é algo muito novo. Eu pesquisei muito, não encontrei ninguém que tenha feito isso e a gente decidiu fazer. Porque a minha ideia hoje é transformar você em um grande case de sucesso. E eu quero entregar o meu máximo para isso. E agora, tem aqui um QR Code na tela. Eu convido todos vocês a escanearem. Se você vai ou não entrar, você vai decidir isso depois, mas eu convido você a escanear. Escaneia, leia o que está escrito aí na aplicação, faça a sua escolha, e eu vou estar, todos que preencherem ali, todos que fizerem a seleção, que fizerem sentido, eu vou estar de hoje até amanhã marcando com você um horário. Para gente, para eu entender ainda mais de uma forma mais refinada, qual é o seu objetivo e eu vou te indicar o que que você pode fazer para iniciar esse seu planejamento e ganhar todos esses bônus que a gente está colocando aqui. Rosane, Maravilha, Anderson, maravilha. Tem uma pergunta da Grazi aqui na tela. Você consegue ler? O que é que eu leio? fala para mim que eu não estou vendo. Tá, eu leio Ah, para tá. você. Agora, é porque não aparece direto, tem que clicar aqui, né? Tá. Deixa eu Pode ver aqui. descompartilhar a tela se você preferir. Deixa eu só passar, porque tem bastante mensagem aqui. É da Grazi, né? Isso. Estamos falando sobre. Opa, planejamento inicial, mas vamos supor que o planejamento está todo certo. Iniciou-se o consórcio e foi contemplado. Vale a pena iniciar o anúncio de venda do imóvel para quitar o consórcio e ter dinheiro extra na mão? Não ficou muito claro para mim. Iniciou-se o consórcio e foi contemplado. Beleza. Vale a pena iniciar o anúncio de venda do imóvel para quitar o consórcio e ter dinheiro extra na mão? Olha, não tá claro, mas vamos lá. Quando você contempla o consórcio, você pode vender a cota, tá? Porque aqui, pelo que eu estou entendendo, Grazi, me corrige se eu entendi errado, mas você está falando de contemplar a cota, que é uma coisa. E aí você está falando de vender um imóvel. Ela vai falar, Anderson. Fala aí, Grazi. Aí que ficou confuso para mim, porque na verdade a cota contemplada ainda não tem imóvel, você tem o crédito para comprar o imóvel. Mas, Grazi, você quer falar para poder ficar mais claro para mim, para todo mundo aqui entender? Não está saindo áudio não para gente. Ela tá com algum problema no som. Bom, mas vamos lá. Eu vou responder de uma forma genérica e você me dá um joinha se era isso. É, primeira pergunta: você tem um imóvel hoje seu quitado? Tem? Escreveu mais alguma coisa? Não foi ela. Tá, tenho um imóvel sim, eu estou com problema no meu áudio, tenho um imóvel sim, meu, ok. Então, quando você contempla um consórcio, quais são as suas opções? Você pode comprar um imóvel, você pode vender a sua cota e lucrar com essa venda,
Nessa venda você vai recuperar a gente vai fazer uma conta e eu vou te ajudar com isso. Quanto é que você pagou até ali e a gente calcula um ágio que vai ser o seu lucro, que geralmente varia de 25 a 45%, tá? De lucro, além de recuperar o que você investiu. Isso é maior do que qualquer investimento que você faça. Ou você pode decidir não fazer nada, ficar com essa cota contemplada e continuar pagando as parcelas. A partir desse momento, você vai ter a rentabilidade, você vai ter o ajuste anual do INCC e mensalmente você vai ter um reajuste, né, através de um fundo de investimento que o Banco Central determina, né, que as administradoras coloquem. Então, lá no final, você vai ter uma retirada do seu crédito muito superior ao que você contratou, porque ele foi rentabilizando. Tá? E no final do consórcio, quando o grupo acaba, quando encerrou o grupo, você não tem mais obrigação de comprar imóvel. O dinheiro vai para sua conta e está limpo. Você faz o que você quiser com o dinheiro. Então, é correto dizer que hoje o consórcio ele pode, inclusive, ser utilizado como uma forma de aposentadoria privada. Tá? A gente não pode tecnicamente usar esse termo, mas é como se fosse, para ficar mais claro, né, de mostrar, então, de falar. Então, é uma das formas. O que muitos empresários, principalmente, estão fazendo hoje, é o que aí a gente chama de alavancagem financeira. O que que é alavancagem financeira? E talvez seja isso que você queira. Aí você me diz se é. Como você tem um imóvel seu, quitado, está no seu nome, contemplou a sua cota, vamos dizer que o imóvel está no seu nome CPF, tá? E você tem uma empresa, um CNPJ. A gente pode, através da sua empresa, e aí teria que fazer o consórcio no nome da sua empresa, no CNPJ da sua empresa, contempla essa cota, e aí a sua empresa compra de você, do seu CPF, a sua própria casa. O que vai acontecer nesse momento? O imóvel vai passar para o nome da sua empresa, vai continuar sendo seu. Só que só vai mudar de CPF para CNPJ, mas continua sendo seu, só que agora é na sua empresa. E o dinheiro dessa cota do consórcio vai ser depositado na sua conta pessoa física, porque é a vendedora. E aí esse dinheiro você pode comprar um outro imóvel, você pode fazer o que você quiser. Então você duplica o seu patrimônio, tá? Você continua com seu imóvel dentro do seu conglomerado aí, empresarial, familiar, e você tem agora um crédito, um dinheiro livre para você comprar o que você quiser ou comprar um segundo imóvel. E aí você duplica o seu patrimônio. Isso é o conceito de alavancagem patrimonial ou alavancagem financeira. Era isso que você queria saber? Me disse se eu consegui sanar sua dúvida. Tá, beleza. E isso é uma das coisas isso é tudo totalmente personalizado, tá? Na nossa, no nosso um a um, né, no processo todo de consultoria, de mentoria, é o que a gente faz, é o que a gente vai entender qual é o seu momento atual, o que que você tem, qual é o estado atual que você está, o seu negócio, o seu patrimônio, e aí a gente vai de uma forma personalizada, não tem fórmula de bolo, eu tenho que entender realmente o momento de cada um, né, e o que cada um já tem, o que cada um deseja conquistar, para aí a gente ir construindo, tá? Então isso realmente é um processo um a um, e a gente vai fazendo isso de acordo com o seu desejo também. Bom, Rosane, me socorre aí. Tem mais alguma pergunta aqui? Grazi, tranquilo? Era isso? Na tela não tem, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Agradecimentos da Débora e deixa eu ver. Pessoal, vamos abrir agora para perguntas. Alguém mais com dúvida? Pode abrir o microfone, por favor, e Só vou dar perguntar. mais 10 segundinhos aqui. Eu vou tirar o compartilhamento da tela. Se alguém quiser mais escanear, fique à vontade aí. Isso. Bom, Ana, eu não sei se eu fico envaidecido, né, de não ter dúvida, porque ficou bem claro, ou se vocês estão com vergonha. Fiquem à vontade aí. Estamos em casa, que é uma grande não, família. eu acho que ficou bem claro. Deixa Eu eu acho que tirar aqui ficou o bem claro. compartilhamento, que aí fico melhor aqui para ver vocês, que é muito ruim ficar com esse quadradinho pequenininho que eu não consigo enxergar todo mundo. É, Anderson, agora você consegue me ouvir? Consigo? Gente, estava com um problema aqui surreal no meu notebook.
Ficou bem claro, muito obrigada pelas explicações, né? Só para somar aqui, né? Eu sou relativamente nova, então, assim, além da minha casa, eu não tenho nada de patrimônio, então isso para mim é tudo muito novo. E eu também, a minha pergunta é porque eu não entendo nada de consórcio, eu tive que estar no banco para entender, então, tipo assim, é tudo muito novo para mim, mas eu já estou com 30 e poucos anos, minha filha já tem aí seus 10 anos, eu preciso começar a organizar. Já era para ter organizado, né? Mas como a gente não tem aquela cultura dos pais ensinando pra gente, tô tendo que aprender assim no supetão. E a minha preocupação maior agora de iniciar isso é que estou na reta final da minha faculdade de Direito. E eu estou fazendo uma transição de carreira, que eu sou tatuadora há 7 anos. E assim, eu tenho um valor mensal relativamente alto quando eu tenho uma produtividade boa, mas o objetivo é majorar, né, esses ganhos. E aí eu quero saber como é que eu faço no dia a dia para ter um valor alto lá na frente. E isso eu não sei de nada. Por isso até que eu estou aqui hoje. Muito Não, obrigada pelo fantástico. conhecimento. Tá no lugar certo. Convido você a fazer a aplicação aí do QR Code. Eu te chamo amanhã para a gente conversar e entenda um pouquinho mais detalhado, né, toda a sua situação atual. E vai ser um prazer a gente estar indicando aí para você. Um detalhe também que eu sempre gosto de deixar claro é o seguinte: existem hoje no Brasil, eu não tenho nem noção da quantidade exata, mas existem dezenas de empresas administradoras públicas e privadas de consórcio, tá? O consórcio ele é um produto único. Agora, cada grupo ele tem a sua regra e cada empresa, cada administradora às vezes tem letras miúdas que precisam se tomar alguns cuidados, né? Vou citar exemplo muito do que acontece, por exemplo, com veículos. Existem bancos, principalmente os bancos fazem muito isso, e as montadoras, tá? Eu não recomendo que você faça consórcio, você que eu digo todos vocês, consórcios de banco e nem de montadoras. Porque você fatalmente vai estar fazendo algum negócio que você não tem clareza total. Vou dar aqui alguns exemplos. Consórcios de montadoras. Você vai ficar limitado a comprar um veículo daquela montadora. E de repente surge uma oportunidade boa, né, de um outro veículo, uma moto e tal, e você não vai conseguir migrar. Outro detalhe que às vezes as montadoras e os bancos fazem: você contrata um consórcio pelo valor de parcela ou pela taxa administrativa que você julgou ser mais baixa do que de outras administradoras. Vai aumentar. E aí, na hora da contemplação, você descobre que aquele valor que você estava pagando era referente a apenas 50 ou 60% do valor do carro. Por isso era barato. Então, assim, tem várias regras que são colocadas por alguns bancos, principalmente, infelizmente, o gerente de banco não é nem má vontade ou ele é porque ele desconhece mesmo. O gerente, imagina hoje, é um atendente de mercado, de supermercado. Dificilmente ele vai conseguir entender de todos os produtos, porque são muitos produtos. Ele vai até saber, ó, tá naquela gôndola ali, mas eu não sei se tem essa marca, eu não sei qual é a melhor, e tal. O gerente de banco é isso, ele tem uma prateleira lá que o banco manda para ele com 50 produtos, aonde ele não entende assim de forma especializada de nada. E o consórcio é mais um daqueles produtos e que, na maioria dos gerentes de banco, eles vão vender para você da seguinte forma: ele te liga, fala, olha, estou com uma campanha aqui onde eu preciso vender consórcio para poder bater minha meta. Você pode comprar um consórcio para me ajudar? Ah, é assim, acaba depreciando um produto que é fantástico. E muitos gerentes ainda falam o seguinte para você: olha, daqui a 3 meses você cancela, tá? Se você não quiser. Ou seja, ainda faz você jogar dinheiro fora, né? Então, assim, cuidado com na hora além de ir no Banco Central, confirmar que está certinho lá e tal, podem me usar, podem me perguntar, né? Obviamente eu trabalho para uma administradora, mas não vou me negar a falar o que eu sei de outras, e também não me nego a analisar ali peça minuta do contrato, peças, condições. Não, eu posso ajudar vocês nessa análise também, tá bom? Então me coloco à disposição aí para isso. E para você também, Grace, é importante diversificar. Obviamente, a gente está falando aqui do crescimento patrimonial,
Obviamente, eu trabalho com consórcio e gostaria de ter todos vocês como nosso cliente, mas é muito importante você ter diversificação de investimentos, tá? Então, tenha consórcio, tenha um fundo de investimento imobiliário, tenha um investimento em ações, e a gente pode ajudar nisso, tá? Eu trabalho com consórcio, mas eu tenho pelo menos quatro, cinco tipos de investimentos diferentes. É importante você colocar em lugares também distintos. É aquela velha história de você não ter uma única galinha dos ovos de ouro, né? Ter vários cestos ali, né, para poder guardar esses ovos e de repente você quebrar, né? Quebra um, quebra dois, mas você não quebra todos, tá? Então é mais uma dica aí que eu passo para vocês. Mais alguma pergunta? Opa, falei que ia tirar o compartilhamento e esqueci. Pronto, agora sim, agora estou vendo todo mundo. Pessoal, beleza então? Maravilha, Anderson, maravilha. Vamos fazer a nossa fotinha. Obrigada a Vamos. todos presentes. É, posso pedir uma coisa para vocês? Digam É, aí em uma palavra por que valeu essa nossa aula de hoje. Pode ser um de cada vez, tá? Precisa brigar, não. Eu vou dizer que é clareza. A Rosane botou aqui conhecimento. Quem falou clareza? Catarina? É. É. Catarina. Vamos lá, Grazi, uma palavra. Amélia, uma palavra. Guto, Para uma mim também palavra. foi clareza. Clareza, Amélia. Para mim também foi clareza, tá? Maravilha, Amélia. Ana, Josi, provocador. Guto. Valeu, Guto. Escrevi lá, conhecimento. Conteúdo muito, muito bom para Conhecimento. Fantástico. Horizonte. Bom, gostei, gostei. Horizonte, novos horizontes. Pessoal, obrigado. Foi um prazer aí estar compartilhando mais essas informações. A gente está fazendo isso semana sim, semana não, então daqui a 15 dias teremos uma outra. E se você puder vir e trazer mais uma pessoa, fica aqui o meu convite para a gente estar divulgando cada vez mais esses conhecimentos. A gente está sempre atento aí a algumas novidades. E hoje eu recebi aqui uma novidade que a gente vai estar trazendo para a próxima. Não deu tempo de trazer para hoje, né? A gente vai estar trazendo para a próxima, que é uma nova área de consórcio chamada Bens Móveis, que assim abre uma possibilidade fantástica, né, para vários segmentos de negócios. E a gente vai estar trazendo isso no próximo. E quem desejar aí começar, a partir de amanhã, faça a aplicação. Vai ser um prazer a gente caminhar juntos aí. Rosane, você que é boa na foto. Opa, o Guto levantou a mão aí. Pode falar, Guto. Boa noite a todos. Boa Querendo ou noite. não, Anderson, digamos aqui que nós acabamos por receber nesse momento, nessa partilha, né, algumas pistas, né, de investimento. Pode ser que neste momento nós não possamos fazer, mas nós começamos a enxergar de uma outra forma, e inclusive, assim como neste momento nós aqui recebemos essas informações, recebemos essas possibilidades, né, de planejamento, de investimento que realmente traz uma solidez e uma segurança muito grande, principalmente, Anderson, e a todos pela serenidade e segurança de poder fazer com pessoas que nos são caras e próximas, né? Ou seja, há riscos, talvez corramos riscos do mercado e não do mediador. Só aproveitando o gancho, Rosane, prometo que eu não vou falar mais do que meia hora, eu me garanto, prometo. Mas é o que é a nossa dinâmica do grupo hoje, né, proposto nesses dias, onde nós trazemos conosco a tiracolo, literalmente, os nossos parceiros. Hoje, com o esclarecimento
com a possibilidade de beber nessa fonte, Anderson, da partilha do que você nos traz, nós também temos a possibilidade dessa ramificação, sabe? Onde nós começamos a vislumbrar aquelas pessoas que estão no nosso convívio que também têm um sentimento de empreender, de investir e não sabe por onde caminhar. Então, hoje, querendo ou não, eu saio desta reunião, agradeço a possibilidade de uma correria, não tirei o fone de ouvido, há pouco me ausentei da frente da tela, mas acompanhando por áudio tudo que estava sendo dito, né? Onde, com certeza, vai para minha pauta, vai para o meu planejamento, Anderson. Neste momento, não, mas como a tônica da coisa é a disciplina, como a tônica da coisa é esse planejamento de forma disciplinada, hoje eu tenho na mão, né, que você me apresentou, uma ferramenta, né? Uma ferramenta. Então, eu começo a enxergar por esse lado e eu, Guto Martins, vou começar a me alinhar para isso. Entende? Sim. Pode não ser hoje? Com certeza. Se eu disser para você que quer fazer hoje, tá querendo que pareceu bonitinho no meio do grupo, olha, o Guto. Não. Mas eu te digo que de repente ninguém fala, porque realmente foi muito esclarecedor e provocador, sim. Tá? Eu coloco aqui, literalmente, na minha anotação, que eu vou me organizar para que mais adiante nós venhamos a conversar. Em nível pessoal, em nível de empreendimento, quando nós já pautamos essa proposição de um papo de valor mais adiante sobre essa ramificação. Tudo é sempre Sim. muito viável. Esse é o grande propósito do clube, tá? É que nós consigamos aqui ramificar dessa maneira, tá? Então, só realmente pedir essa essa oportunidade da partilha, porque eu me enxerguei, Anderson, tá? E vou me organizar para que ali adiante, dentro de um planejamento coerente, eu firme com você uma estratégia. Para que daqui a algum tempo, nós ainda nessa caminhada, todos juntos, eu possa chegar. Olha, hoje, pessoal, meus VIPs, parceiros, aqui, 3, 4 anos depois, olha, eu já estou nesse pé. Entende? Para que nós possamos Sim, dar sim. essa prova social da coisa para que funcione realmente como se deseja, tá? Pode acreditar. Agora, não, mas já me trouxe um alinhamento, ok, Anderson? Tá? E falo para todos aqui, não para parecer bonitinho, porque não tem necessidade disso, tá? Mas essa é a minha manifestação neste momento. A exemplo da Grazi, que hoje tem uma pretensão, um projeto, né? E Grazi, coloca na ponta o que o Anderson traz, não vou aqui vender o produto do Anderson, não, porque ele já fez com muita propriedade. Mas se hoje você, Grazi, propriamente dito, tem um pensamento dessa forma como tu colocaste, sabe? Não porque seja não, mas essa é a minha visão. Eu vou me planejar para poder firmar com o Anderson, sim, claro que, cara. Entendeu? Eu vou. Para minha descendência, sim. Eu tenho filhos, eu tenho netos, certo? Deixar para eles brigarem lá adiante. Mas pelo menos a gente vai fazer algo. Entende? E se você de repente tem essa estratégia nesse momento, não, não existe, não. Com certeza, é uma excelente ferramenta. Não tem. E, Bem imóvel é ferramenta que não deprecia. Ponto. Fato. Entendeu? É investimento que não deprecia nunca, pelo contrário. Tá e ok? até aproveitando, obrigado, Guto, pelo que você colocou, trazer até um exemplo aqui em cima do que a Grazi falou. Você falou, já falando direito, né? Eu até fiz uma pesquisa aqui para uma pessoa, eu tive no evento na Estácio de Sá, eu verifiquei lá, curso de direito na Estácio de Sá está aproximadamente R$ 1.000, né, por mês. Você multiplica aí por 5 anos, que é a faculdade, só de mensalidade a gente chega aí a 60 mil. E aí eu te pergunto, Grazi, eu não sei se aconteceu foi fora da curva, porque raramente a gente vê isso nas famílias, não é por má vontade, mas é por falta, às vezes, de possibilidade mesmo. Mas você teve condições, os seus pais tiveram condições de guardar 100% do dinheiro para você para pagar essa faculdade? Anderson, eu vou te falar, eu sou de uma, quase a exceção. Eu entrei na faculdade, eu estava com emprego de carteira assinada, só que eu sou uma aluna bolsista ProUni integral. Show. Eu fui Projeto. agraciada.
né? E assim, certamente se eu tivesse pagando essa faculdade, ela não estaria terminada. Assim, eu entrei no ano de 2016, tranquei minha faculdade, comecei a me dedicar à tatuagem, porque eu precisava alimentar minha filha e se não fosse a persistência e a faculdade no ProUni, certamente eu não estaria terminando, porque Eu realmente é fiz, muito cara. eu fiz a provocação só para fazer uma conta na sequência. Hoje, um crédito no consórcio de R$ 100.000, ele está uma parcela de R$ 340. E, como eu mostrei na tela, são 18 anos. Então, pega aí hoje uma criança que acabou de nascer. É que a gente não tem essa cultura. Mas a partir de agora vocês têm essa informação e vocês podem replicar isso. Imagina se todos os pais, ao nascer o filho, fizessem uma cota de 100 mil, 200 mil, vamos botar de 100 mil, pagando ali R$ 340 por mês. Quando aquela criança completasse 18 anos, tem 100 mil na conta. Não, 100 mil não, porque vai ter as correções de 18 anos. Então vai ter mais de 200 mil na conta. Hoje em dia eu já faço pensamento sobre, assim, coisas da minha filha. Tipo, se eu vier a faltar, se meu esposo vier a faltar, como é que eu resguardo ela lá na frente? Se eu sou autônoma, vou continuar, né, vivendo dos E meus próprios lucros como advogada. Eu preciso me preocupar com sim, isso, sim. E né? quando a gente fala em longo prazo, o longo prazo ele só é longo quando a gente olha para frente, mas quando a gente olha para trás, passou rápido pra caramba. Verdade, Entendeu? verdade. Assim, a pandemia, que a gente toda hora está falando de pandemia, já tem 7 anos. 6 anos, né? Tá indo para 6 anos. Então, assim, o tempo passa muito rápido. E a gente, se não iniciar, por isso que eu provoco todo mundo. Cara, começa. Começa com um pouquinho. Talvez não seja nem 10% do seu projeto, do seu sonho, mas começa. Porque aquilo vai trazer educação, disciplina, né? E aí, mensalmente, a gente vai buscando meios de aportar. Mas o importante é começar. Sim. Pessoal, como são 9h49, tá? Estendemos aí demais, vamos encerrar. Rosane, obrigado aí mais uma vez, obrigado ao Clube Digital, obrigado à RM, a todos vocês aí pela participação. A apresentação termina aqui, mas meu WhatsApp está à disposição, estou lá no grupo também do Clube Digital. Quem tiver alguma pergunta, quiser complementar, estou à disposição. Quem fez a aplicação amanhã eu vou chamar, a gente vai estar agendando. E seguimos aí nessa nossa missão de vida, né? Seja cada um com o seu negócio, com o seu formato aí de atividade profissional e contem comigo aí por que precisar. Rosane, conseguiu tirar foto? Tá sem som. Eu não, mas o Guto ele tem esse hábito de bater foto, a gente com a boca aberta. Guto,